Boa noite, deusas e deuses. Sejam muito bem-vindos ao Afrodite Podcast, que está no ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, neste canal. Eu sou a Kelly Soares e entrarei aqui com você sempre com conteúdos de universo feminino, cheio de profundidade, porém sem mimimi. E para falar um pouquinho do que temos hoje, o papo é hot, o papo é caliente. E é com ela, a minha co-hoster, Amanda Smell. Boa noite, Kelly. Boa noite, gente linda. Eu sou sexy coaching, expert em casais, e eu vou estar aqui trazendo para vocês temas relacionados à sexualidade, relacionamento, de um jeito simples, apimentado e bem descontraído. Então, Amanda, primeira coisa que me vem, é Amanda? Na verdade, sim. Sim. Não. Amanda nasceu há 5 anos atrás, mais ou menos, uns 5 anos atrás. Meu nome é Agnes, meu nome de batismo é Agnes, e eu me tornei Amanda quando eu comecei a trabalhar com sexualidade. Isso se deu num período do meu relacionamento. Eu sou casada há 12 anos e nós sentimos uma necessidade, ao longo da nossa relação, de ter experiências diferentes, né? A gente viu ali que a gente já teve vários momentos na nossa vida. Eu já tive ele muito ciumento, eu já fui muito ciumenta. E, ao longo desses 12 anos, a rotina foi desgastando muito a nossa relação. Uhum. Nesse momento, eu senti a necessidade de buscar mecanismos que fizesse a chama da nossa paixão se reacender. A gente acreditava muito no nosso amor, a gente acreditava muito no nosso projeto de ter uma família. No entanto, a rotina estava acabando com a nossa relação. A rotina realmente é um desafio, né? Sim. E a Amanda chegou na minha vida num momento onde eu comecei a procurar para a minha relação novas experiências. Então, a gente teve assim a nossa primeira experiência liberal. Uau, e isso foi um consenso. Foi, na realidade, foi uma necessidade, sabe? De ambos. A gente queria experienciar coisas novas, porque tu imagina, a gente já estava há um bom tempo juntos, a gente tinha assim no nosso coração aquela certeza de que esse é o meu cara, essa é a minha relação, e o que a gente pode fazer para acrescentar na nossa vida? Então, a gente teve ali um processo de terapia de casal, a gente teve um processo de buscar o tantra, né, massagem, a gente buscou várias coisas. E entre essas coisas, entrou na nossa vida a nossa primeira experiência liberal. E aí, mas quem é que procurou essa experiência? Quem é que foi atrás disso? Fomos juntos. Tá. Né? Aí ele me deu assim, carta branca, procura, é contigo, procura. Aí eu entrei no site. Aí tu entra no site, é um monte de mulher, né? Um monte de mulher bonita, assim, né? E ao mesmo tempo dá um pouco de insegurança e ao mesmo tempo dá um pouco de curiosidade, né? E aí eu fui, essa aqui disse que atende casal, vou pegar essa aqui. Contratamos uma profissional do sexo na nossa primeira experiência e foi péssimo. Uau! A primeira experiência, assim, não foi a coisa mais bacana, porque eu acho que eram 3 pessoas despreparadas. Lá no site estava escrito que a menina atendia casal, né? E eu achei que eu estava super bem resolvida. No entanto, quando tu tá ali no meio de uma relação, tem sentimento, né? E eu definitivamente eu não estava preparada para ver aquilo ali. Me choquei, fui pro carro, chorei. Eles demoraram para ver que eu estava no carro. Acho que chorou mais ainda, Sim, né? assim, imagina, ele estava não sei quanto tempo só comigo. não, Botei outra mulher por lá, favor. com tudo em cima para ele. Ele parecia um pinto no lixo, né? Que Nossa, esqueceu. em nome de Jesus, né? Aquela coisa. Foi bem, não foi a nossa melhor experiência. No entanto, foi muito importante. Foi muito importante porque no trabalho que eu desenvolvo hoje, quando eu conheço um casal, eu conheço esse lado. Eu já tive no lugar da mulher que está tendo aquela primeira experiência, que está cheia de dúvida, que está cheia de medo, né? Então, assim, nossa primeira experiência liberal, ela me fez regressar um pouco. Ela fez eu esperar um pouco mais
por ver que eu não estava preparada para aquilo. E nessa busca da gente apimentar a nossa relação, acho que apimentar não seria bem a palavra certa, sabe? Eu acho que a gente estava buscando uma conexão. A gente estava buscando em que lugar a gente tinha perdido a nossa conexão da energia sexual, a nossa conexão de se permitir buscar novos prazeres. Porque essa energia era muito mais a questão da energia sexual. Digamos que todo o resto andava 100%. Sim. Amigos, parceiros, né? Leais, aquela coisa, estamos juntos no amor e na guerra. Exatamente. Mas a energia sexual Baixou. E aí buscaram. E essa busca, ela... Tá, quando foi essa primeira experiência, foi ruim. E logo depois disso, tu não desistiu? Da experiência liberal, sim. Tá. Eu me permiti compreender que eu não estava pronta para aquilo ali. No entanto, a gente estava muito afim de fazer aquele projeto dar certo. A gente estava muito afim de ressignificar o que tinha sido ruim no período que eu era muito ciumenta, que ele era muito ciumento. Então, eu sempre tive esse questionamento. Tá, mas e agora? Agora a gente tem os filhos já mais crescidos, agora a gente tem uma família estabilizada. E será que é assim? Será que eu vou dormir com esse homem como se fosse meu irmão? Será que eu tô feia? Será que eu tô gorda? Será que eu não sou uma mulher desejável? Sim, aí começam as nossas crenças limitantes também a nos atacar. Exatamente. Mas assim, a gente estava super disposto, né? Eu acho que os opostos, eles não se atraem. Eu acho que os dispostos se atraem. E isso foi uma coisa que a minha psicóloga me disse. Ela sempre dizia para mim assim, nossa, vocês estão muito dispostos. Eu boto muita fé que vai dar certo. Não, vamos fazer acontecer. Ela super me incentivava, assim. Que ótimo isso. A gente fez terapia de casal. Super recomendo. Casais, se permitam fazer terapia de casal, porque é uma coisa que muda muito a forma como a gente se vê e automaticamente como tu se relaciona com o outro. A perspectiva, de fato, ela muda, né? Sim. E então a gente continuou buscando isso até que o marido veio de novo e tá, mas olha só. Quem sabe a gente tenta uma amiga. Aí eu disse, por que não um amigo? Né? Eu digo, não, calma aí. Por que não um amigo? Aí a gente ficou naquela negociação. Tem que ter um espaço para negociar. Isso é importante, né? Não dá para aceitar de primeira, mas também não dá para impor. Tem que negociar. Sim, o diálogo é... Aí a gente ficou negociando e decidimos procurar um casal. Vamos procurar um casal. Aí o Edu sempre comenta, né, que, poxa, mas todo mundo que eu te mostro tu acha feio. Porque a gente teve a nossa primeira experiência numa casa de swing e foi péssimo. Porque, assim, eu tô dando real, sabe? Eu acho que eu tenho esse comprometimento aqui contigo e com o pessoal que está assistindo a gente de falar a real, né? A gente está aqui como que foi? Sem mimimi, não esqueçam. Exatamente, sem mimimi. E então, assim, aquilo ali, ele funciona já num ecossistema, sabe? O pessoal chega ali, eles já têm um jeito de funcionar e eu não me enquadrei, não era aquilo que eu estava procurando. Na minha cabeça, eu queria viver uma experiência hot, mais romântica, de uma forma mais... eu queria que aquela experiência ela fosse mais suave, sabe? Então, eu cheguei ali, todo mundo já estava numa função que eu não consegui me enquadrar. Mas não desistimos. No entanto, a gente fez perfil na rede social de casais, e aí não foi uma experiência legal em função de quê? Tu entra numa rede social dessa, todo mundo tem fake. Aí tu olha lá, @safadinha, não sei o quê, com a foto do bumbum. Gente, eu não quero me relacionar com uma bunda. Eu quero conhecer uma pessoa que eu possa conversar e possa ter uma troca, né? E isso é o que eu estava buscando. Esse estudo que a gente fez, eu vou chamar de estudo por quê? Porque a partir disso, a gente continuou buscando, né? De que forma a gente vai se autoconhecer, o que a gente quer com essas experiências, de fato, o que a gente busca. Isso deu sentido para o trabalho que eu desenvolvo hoje. Sim, não era uma coisa do nada, assim, tipo, vamos ter uma experiência, hahaha, né? Não, a questão era muito mais assim, juntos estamos organizando um projeto e juntos chegaremos lá, tipo isso. Exatamente, porque não era uma coisa... unilateral. E mais do que isso. Muitos casais
têm experiências extraconjugais na expectativa de manter o relacionamento. Sim. Né? E isso uma vida dupla, tu quer dizer, tá. Isso eu acredito que seja o modelo. Né? É natural que a gente conheça amigas e amigos que têm lá um caso extraconjugal, como a modelagem do patriarcado nos mostra a vida inteira. Né? E a mulher aprendeu a fazer isso. Então, eu não sei se tu tem esse dado, mas hoje em dia, o primeiro motivo pelo qual o brasileiro mais se separa é falta de grana, e o segundo é a traição feminina. Sim, as mulheres, obviamente, traem muito mais que os homens hoje. E, assim, mulheres, não é um julgamento, por favor. Estamos aqui trazendo dados para que vocês possam, né, refletir junto conosco. A questão... E, sim, o dinheiro e o sexo estão interligados, concordas? Sim, e também tem uma questão. O segundo motivo é a mulher, não só por trair mais, mas por confessar mais. Ah, sim, porque ela, a partir do empoderamento, da questão do desenvolvimento, de sair da crença limitante de que ela não podia N coisas lá, exatamente. Agora ela tem que falar. A mulher busca, né? E foi essa busca que eu quis. Eu poderia ter me acomodado? Poderia. Eu tenho vibradores ótimos. Mas se ele queria ter outras experiências, eu queria me permitir ser a dama e a outra na mesma mulher. Entendi. Né? E foi em busca disso que eu fui. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o fato da gente ter um relacionamento aberto não quer dizer que eu estou aberta a transar com todo mundo loucamente. Muito pelo contrário. Eu tenho um relacionamento sexual muito bom com meu marido. E eu trabalho com sexo. Logo, para eu querer trocar, tem que valer muito. E esse é uma pergunta... Essa foi uma questão que me pegou aqui. Vocês fizeram isso em busca de um reencontro da energia sexual de vocês. Sim. E vocês... Como tu estás falando, eu tenho uma relação sexual muito boa com meu marido. Vocês reencontraram isso? Muito. Porque a gente aprendeu a ter prazer com o prazer do outro. Ressignificaram algumas coisas. Exatamente. Então, eu tô te falando sobre autoconhecimento, sobre o que eu consigo viver, o que eu me permito que não me agride, e, ao mesmo tempo, sobre a liberdade do outro. Sobre como ver ele feliz, como ver ele pleno, como ver ele sentado do meu lado satisfeito, me faz feliz. Até porque... Ele, 50%, a gente tem isso na sociedade, né? A pessoa é 50%, metade da laranja, né? Que se junta, aquela coisa toda. É tudo muito romantizado, obviamente. Mas, na verdade, relacionamentos que tendem a dar certo são aqueles em que a pessoa se tem 100%, se conhece, sabe o que ela quer, e a outra também. E juntos, eles somam. Sim. Né? Não é uma coisa do tipo, eu sou deficitária em 50%, o outro também, e aí a gente... Né, faz uma coisa que não é... Ou aquela história, assim, de tu tá procurando a tua metade. Quando tu tá procurando a tua metade, qualquer coisa vai te servir, porque tu não consegue ficar contigo. Tu precisa de alguém que fique contigo. Sim, é quase um acompanhante fóbico, assim, do tipo, Exato. Precisa estar comigo aqui. E a mulher acaba aceitando uns cara bosta pra não estar sozinha. Mas isso também é uma imposição social. Sim. Isso também tá da nossa construção. A mulher, quando casava, ela ganhava o título de senhora. Isso. E aquilo era um empoderamento feminino, ser a senhora fulana de tal. Ou seja, a mulher só era representada na sociedade a partir do momento que ela tivesse um marido, um senhor do lado dela. E a gente está aqui para desconstruir isso. Que máximo. Não, eu tô achando o máximo isso. E como é que é isso? Vocês têm filhos? Sim. E aí, somos pais de adolescentes. Uau! Eles sabem? Sim. E foi assim, a gente foi construindo essa história, né? Hoje eu tô aqui, hoje eu falo de sexo, hoje eu mostro o meu rosto, mas não foi fácil e não foi sempre assim. A gente teve vários momentos. E esse momento com os filhos foi muito delicado. E eu acho importante que, ao longo das nossas participações aqui, das minhas participações aqui, a gente também consiga auxiliar as pessoas a pensar sobre isso. Porque, hoje em dia, existem muitas formas de se relacionar. A gente não tem só um modelo de família quadrado. Tem casais aí que têm 2 pais, tem casais aí que são poliamoristas. E, às vezes, tu tá lá com teu colégio, com teu filho numa ótima escola, numa instituição católica, que mostra para eles uma coisa completamente ao contrário do que ele vive dentro de casa. Então, eu acho que a gente também tem essa responsabilidade de estar mostrando
para as pessoas que nos assistem que existem novas formas de amar e que isso é natural e que a gente tem que lidar com isso de uma forma natural. Certamente. A gente vem, né, de um patriarcado, de N coisas, assim, de N conceitos. E que eu sempre digo para todo mundo. Não interessa o que a tua família te falou, não interessa... Tu estás vivendo num outro momento, né? Sim. Eu sempre falo isso. Porque são as novas famílias. Sim. Hoje, uma família que o pai e a mãe se separam, viram 4 avós, viram, né, 3 tios, 4, 5, o dobro do que teria. E isso não está contemplado. É uma coisa que a gente estranha muito. Essa experiência que tu comentaste, que não foi positiva, e aí quando tu deste a ideia de um amigo, Casal. ou do casal amigo, como é que foi? Essa daí fluiu? Sim, foi o que eu te disse. Foi o que deu sentido para a gente trabalhar com isso. Porque hoje eu acredito que eu me tornei o casal que eu gostaria de ter conhecido. Através das buscas que eu fiz. Eu mergulhei de cabeça em conseguir entender as nossas construções sociais, sexuais. E não só isso. Eu comecei a pesquisar muito sobre o comportamento humano. Por que a gente faz as coisas do jeito que faz? E isso me permitiu entender isso para mim, mas também para que eu consiga ajudar os casais a desconstruir a ideia, as crenças limitantes e consigam se permitir as novas formas de amar e também a se permitir a ter prazer. Tu não tem noção de quantas mulheres me chamam na rede social dizendo assim para mim: Amanda, eu gostaria muito de conhecer o teu trabalho, mas eu não sei o que meu marido vai pensar. Ela vai sozinha. E da mulher, né? Às vezes ela quer vivenciar aquilo, só que ela acha que está saindo daquele quadrado de aceitação da família e na realidade... Pode ser que esse marido também esteja louco para ter uma experiência, só que o casal não tem a mediação. Uhum. E esse é o meu trabalho. Então, eu trabalho de 2 formas. Eu trabalho como sexy coaching, ou seja, eu faço esse processo, né, de levar o casal até a forma de relação que eles estão buscando entre eles, não é o que eu acredito que seja certo. Uhum. E também faço um trabalho in loco, com um sexy work mesmo. Eu vou lá... me explica isso aí. Vamos explicar o que é o trabalho em loco, porque isso é muito importante para a gente entender, né, gente? Porque a gente está aqui para, né, ser disruptiva. Então, Kelly, o trabalho funciona assim. Eu vou lá e vivencio essa experiência com o casal. Tá. Eu faço a condução, eu entro ali no meio daquela relação. Tem um primeiro momento que é quase uma terapia, aquele momento que a gente conversa, que a gente... Claro que eu tenho esse feeling, como eu estudo muito comportamento humano, eu chego no quarto e eu já consigo sacar a do casal, mas eu quero muito que eles me falem até para que eles se ouçam, né? E então eu faço esse trabalho de estar ali com eles e iniciar e conduzir. Aquela condução que eu te reclamei que eu não tive na minha primeira experiência, é isso que eu faço. Tá. E hoje, como é que é isso? Vocês tiveram a experiência de vocês enquanto casal? Sim. Hoje vocês trabalham como casal ou é a Amanda que trabalha? Não, a gente é um casal que sai com outros casais. Ok. Tá? Mas assim, tu pode ter o fetiche de sair só com uma menina. Ou tu pode ter o fetiche de sair só com um homem. Ou tu pode ter o fetiche de sair com um casal. Entende? E eu faço todos esses atendimentos. Eu me proponho a sair sozinha com o teu marido, com vocês, né? Ou me proponho a estar com o meu marido junto. Entendi. Então, na verdade, tem as 2 modalidades. As 3. Tem 3. Homenagem feminino, homenagem masculino verdade. e swing, a troca de casal. Não, é que eu acho que eu cortei sabe? O masculino. Porque eu tive uma experiência muito, muito legal de dividir contigo, assim. Não é o meu mundo, obviamente, não é assim... porque não é o que eu topo, 0 preconceito, 0 julgamentos. A gente, inclusive, quando eu falo 0 mimimi, é porque não tem. Mas eu vivi isso, de idealizar, né, uma pessoa, o cara perfeito, literalmente. E aí o cara veio e me propôs. Não, eu quero uma terceira pessoa na relação. E eu falei, papai, como é que a gente faz agora? E aí eu pensei, e ele, não, mas é que vai ser um homem. E eu pensei, mas não muda nada pra mim, gente, o que eu faço? E aí ele, não, mas veja bem e tal. Gente, olha só, eu sempre falo, tá? Eu sei que isso é bem, bem chocante, mas assim, ó,
eu posso ter um de manhã, um à tarde, um à noite, não tem problema, tá? Mas um de cada vez, ok? Pra mim, é que isso vai totalmente de encontro, né, ao que tu estás trazendo. Porque são experiências, e aí a gente precisa apenas respeitar. Porque quando a gente fala de poliamor, tem o poliamor que tá romantizado, tem o poliamor que tá extremamente escrachado, e aí a gente tá num limbo, eu diria assim. Primeiro de tudo, antes da gente continuar esse assunto, eu queria parabenizar esse cavalheiro que chegou pra ti no início da relação e te disse, pá, é isso. Ah, não, inclusive ele me livrou, né? Porque eu já Ele pude sair. poderia ter continuado fantasiado de príncipe encantado, Certamente. tá? Ele podia ter continuado com a carapuça dele de príncipe encantado, te envolvido num casamento, te dado um filho, uma casa, uma estabilidade social e lá pelas tantas dizer, não é isso que eu gosto. Então, assim, adorei. Isso aí. Entende? Beijão, hein? Então, eu acho que ele foi super honesto contigo. Uma honestidade que muitas vezes não acontece. A gente tem que ir descobrindo as coisas. E muitas vezes a mulher lá no 20º ano de casamento, o cara não tá feliz porque aquilo não satisfaz o cara. Outra coisa, o fato dele ter dele ter te colocado isso, quer dizer que o quê? Que aquele era o fetiche dele. E ele se sentiu à vontade de te falar. Então, parabéns pra ti também, que deu a liberdade pro cara ser quem ele é. Não ficou fantasiando e colocando uma história ali. Mas, assim, o que eu queria te dizer? Com relação a essa questão do poliamor. Sim. Com relação ao poliamor, o que eu posso te dizer assim? Não existe uma modelagem de relacionamento aberto. A gente tem uma modelagem de monogamia. A monogamia ela foi imposta para as mulheres há 5.000 anos atrás, quando começou a propriedade privada. Então, o homem, com medo de deixar a herança para o filho de outro, ele começou exigir da mulher a monogamia. Então, não foi uma coisa para os dois lados. A mulher não poderia ter outro parceiro, fim. Então, assim, a gente está num momento que a gente não tem muito um modelo de uma nova forma de se relacionar, o que dá uma abertura muito grande para os casais. Então, assim, existem os casais que são poliamoristas. Os casais poliamoristas são os casais que se permitem ter uma terceira, uma quarta pessoa dentro de um relacionamento. Então, é um casal, assim, que vive um trisal, por exemplo. Então, a gente tem... Esses dias saiu num portal um casal, né, um trisal, que teve lá o primeiro filho. Não interessava quem era o pai biológico. Eles eram um trisal e os três eram comprometidos com aquela criança. Então, isso é um modelo de relacionamento. Não é um modelo que funciona para mim. Eu tenho, com o meu marido, um parceiro de jornada. E, ao mesmo tempo, eu não sou swinger no sentido de... Muitas pessoas estão disponíveis a se relacionar com outras somente para o sexo. Ou seja, tu faz um perfil numa rede social de casais, ou tu vai numa casa de swing e tu procura alguém para ter uma experiência sexual. Fim. Unicamente. Na minha vida pessoal, na minha vida particular, não é isso que funciona para mim. Por exemplo, eu quero te conhecer e que a gente possa se amar no respeito de que tu tem a tua relação e eu tenho a minha. E a gente vai ter uma troca, inclusive sexual. Entende? Entendi. Inclusive, é algo a mais, porque é um complemento. Exatamente. Eu quero te trazer para minha rede de apoio. Eu quero que a gente possa viver coisas massas. E isso, as pessoas, às vezes, generalizam, né? Acham que sempre que eu tô com um casal de amigos, nós estamos transando loucamente, e muitas vezes não. Pode ter sexo, como pode não ter. A gente tem muitos casais que hoje se relacionam com a gente, que são os nossos casais, que a gente vai comer uma pizza com as crianças, às vezes, e não rola nada. E quando eu digo não rola nada, eu digo assim, que não corre o risco do marido me mandar uma mensagem no WhatsApp idiota, ou do cara tá me olhando diferente, porque não precisa. Porque está tudo esclarecido. Exatamente, entende? Se eu tiver vontade de ficar com a esposa ou com o marido, a primeira pessoa que vai saber é o meu marido. A segunda é a esposa do lado de lá. Tá, e aí, deixa eu te perguntar. Como é que funciona isso? Tu não te consideras bissexual? Não. Tá.
Mas se tu tiveres vontade de ficar... Sim, E por que tu não te consideras bissexual? porque eu não namoraria outra mulher. Tá. Eu não teria, assim, ó, eu não conseguiria namorar contigo. No entanto, se a gente A experiência sexual, ok. rola. Ah, tá. Eu gosto muito de transar com mulher. A minha primeira experiência sexual com menina foi quando eu tinha 17 anos. Na curiosidade, entende? O sexo da mulher, para quem nunca ficou com mulher, é macio. A mulher, a fêmea se cheira, é diferente, entende? Eu sempre ouço isso. É um relato bem... É uma experiência muito gostosa. No entanto, a minha preferência é menino. Então, assim, eu não namoraria uma menina, mas eu adoro as minhas amigas transantes. Eu sinto amor por elas. Eu não desejo elas para mim. Eu não quero elas dentro da minha casa numa relação nossa. Eu não quero me relacionar com ela e com o marido dela, por exemplo. Mas para a gente sair, se divertir, beber alguma coisa e, quem sabe, transar, é uma delícia. Entendi. E isso é independentemente do teu marido estar junto ou não. Não, a gente tem assim, ó, a gente sempre se questionou desde o início quais são os nossos limites. O que pode, o que não pode e o que a gente tem vontade de fazer. Chega a ter uma cartilha, tipo assim, uma combinação do Eu casal? acho necessário. Eu acho necessário porque o combinado não sai caro, sabe? Atualmente eu faço uma reunião de melhorias que eu fantasio, né? É uma DR disfarçada. Ele sabe que vai ter ali uma lingerie, quem sabe mais alguém na nossa brincadeira. Então, dia 22, ele já fica assanhado esperando esse momento, quando na verdade é uma DR que eu chego lá e falo, tá, e aí? O que está funcionando? Me conta. E isso eu recomendo para todos os casais. Como profissional, eu digo isso. Todos os casais precisam desse momento. Sentar cara a cara, faz um jantarzinho, faz um clima, compra uma lingerie, olha no olho e fala, o que está funcionando? Sim. O que a gente pode melhorar? Então, assim, a gente tem muito definido. E respondendo a tua pergunta, até hoje, a gente ainda sente que o nosso prazer está muito atrelado ao outro. Eu conheço inúmeros casais, inclusive que eu atendo, que a gente já atendeu junto, casais assim, que tem um free pass. Entende? A gente já atendeu mais de uma vez uma menina que o fetiche deles é o seguinte, que ela saia com a gente. Então, ele sabe que ela está lá com a gente, super honesto, super às claras, mas ele não quer participar. Então, assim... Ok, é o que eu te disse, não tem uma modelagem, entende? Para mim, como funciona? Eu sinto prazer de estar com ele. Eu sinto excitação de ver ele se relacionando com outra pessoa. A alegria dele, o prazer dele, me desperta muitas sensações. Então, pra gente, funciona assim. E essa questão do ver, eu acho que isso foi um desprendimento que vocês com certeza alcançaram, né? Porque Sim. de ciumentos aí, como tu comentaste, vocês chegaram nesse ponto de poder olhar para o outro e enxergar que a tua felicidade estava em vê-lo feliz. Sim. E assim por diante. Como é que é isso, assim, no contrato com as outras pessoas? Sempre, se uma mulher te procura... obrigatoriamente tu avisa teu marido, tu comunica ou não comunica, se é o casal, ok, porque vocês dois vão, mas e se é o marido que te procura ou a mulher procura teu marido, como é que funciona isso? Assim, ó, eu acredito que o casal tem que estar muito alinhado. Sabe? Isso é uma dica que eu posso deixar aqui para os casais que querem viver uma experiência liberal, que querem ter uma experiência diferente na relação, é que vocês conversem muito, que vocês alinhem o propósito de vocês, que vocês saibam entre vocês o que vocês estão procurando. Porque, às vezes, eu percebo que os casais procuram uma single, se chama single, uma solteira, tá? Tá. O casal procura uma solteira para ter uma experiência. Só que o casal está naquele momento que eu estava. Não está muito preparado, não sabe direito o que quer, envolve uma terceira pessoa como se fosse um masturbador. Aquela pessoa, ela não é uma pessoa, ela é um objeto de prazer e, às vezes, pode ser muito traumático para essa pessoa. Aquela pessoa entra no meio de uma relação de um casal que não sabe direito o que quer, então, assim, casais, sentem, conversem, se alinhem, entende? Para a primeira experiência, recomendo uma profissional experiente com casais, que saiba conduzir vocês. E, assim, hoje a gente tem relação com os nossos amigos na nossa vida íntima, tá? Mas foi uma evolução. Então, eu também não recomendo amigos para as primeiras relações, porque tu vai ter muito mais ciúmes de uma amiga tua
do que de mim, que o meu nome nem é Amanda. Até porque envolve sentimento, né? Exatamente. Então, assim, foi uma construção, isso que a gente consegue viver hoje. Sim, até para chegar até aqui é um caminho. Sim. E aí talvez acho que a grande dica seja essa, né? De conversar e assim, exaurir até o último minuto, né? O quanto. Esclarecer. Porque são tabus. E te respondendo, assim, atualmente como é que funciona pra gente? Se eu tô aqui contigo, tu tá com teu marido, e eu me senti interessada por vocês como casal, porque pra mim não funciona se for só um ou só outro. Se eu acho que o casal é legal, que vocês têm uma energia boa, que a gente vai ter uma troca. Gente, quando eu falo troca, não é saliva. Quando eu falo troca, Excelente. é que a gente vai poder pegar um hotel, que a gente vai conversar, que a gente vai rir, que a gente vai comer alguma coisa. E a gente pode transar, pode não transar. Não é esse o prazer, entende? Mas um casal que tu pode ficar pelada na frente deles, que ninguém vai te julgar ou te olhar diferente, não vai ter, sabe? Não vai ter mimimi. Eu acho que isso é muito importante. E falando em mimimi, e o preconceito disso? Então, eu vou te... Sofreu, não sofreu, sofre? As pessoas são muito hipócritas, né? Essa é a verdade. Então, assim, a minha mãe, ela é, acho que, a mais sincera. Porque quando eu sento... Ontem ela foi arrumar meu cabelo. Quando eu sentei com ela, ela começou a me perguntar assim, mas isso? E como é que é? E como é que você sai? Sabe? Então, assim, eu vejo que as pessoas têm curiosidade, mas nem todo mundo tem a coragem de perguntar. E sobre o julgamento, eu estou entendendo que a gente está num momento que as pessoas estão muito preocupadas em ser feliz e em ver os seus queridos felizes. Uhum. Então, as pessoas que nos acompanham, elas conseguiram ver o quanto a gente se libertou a partir do momento que a gente disse na nossa rede social, ó, nós somos assim, a gente é um casal que se relaciona dessa forma, a gente conseguiu conversar com os nossos filhos. Eu acho que isso fez tão bem para nós como casal e como pessoa, que quem gosta da gente de verdade não conseguiu julgar. Sim, porque daí entra uma questão, como eu digo para todo mundo, quando existe empatia, né? Quando existe sentimento, carinho, e a empatia no sentido de ver o outro feliz, né? Independentemente das escolhas dele, porque não nos cabe julgar. Eu acho que esse sim é o grande poliamor da humanidade. É poder se amar e se respeitar, independentemente das escolhas de cada um. Sim. E sim, nós estamos migrando ou recebendo novos inputs de informação acerca de poliamor, algumas coisas ainda mais romantizadas, como eu falei, mas já trazendo para isso, assim, para autopermissão, né? Que é algo que eu sempre falo, que eu acho que é muito importante. A pessoa se permitir, a pessoa entender que ela gosta daquilo e bloquear o julgamento. Porque o julgamento vai existir sempre. Exatamente. E eu acho que o principal de tudo, eu acho que assim, tu pode ser monogâmica, poliamorista, vegano, gay, só não pode ser chato, sabe? Tu não pode acreditar que aquela verdade é única e que todo mundo... Você imagina, quantos bilhões de pessoas nós somos no planeta Terra? É impossível que uma forma de se relacionar contemple todas essas pessoas. Então, não existe isso. É impossível tu pensar, por exemplo... Eu comecei a ficar com o Eduardo, ele tinha 40 anos. Ele tinha 30 anos. Aí tu imagina que se eu fosse acreditar que ao longo da nossa relação ele não ia ter desejo por mais ninguém. Poderia ele castrar esse desejo acreditando que aquela forma é correta? Poderia. No entanto, é muito errado eu pensar que ele não vai sentir atração por mais ninguém. Todo mundo vai sofrer. Ele vai sofrer pensando que não é adequado para essa relação e eu vou sofrer pensando que eu não sou o suficiente para ele. Sim. Então, se vocês vão partir para um segundo momento, vivenciar as relações ou não, às vezes só a fantasia é melhor do que realizar. Ok, pode ser, mas é importante que a gente abra a cabeça e que a gente pense, reflita, discuta e sobretudo, que a gente permita que o outro também faça isso. Eu acho que existe uma questão... Eu sinto isso, assim, esse preconceito, né? Ele é presente, muito presente, assim, ao meu redor ainda. Tento disseminar, mas, de novo, aí vai da tua crença, da crença do fulano, do beltrano, e aí
Eu acho que a gente não tá aqui, né, pra tentar entender ou impor a forma do outro ser feliz. Sim. Se ele é feliz assim, se esse casal é feliz assim, se eles encontraram esse caminho, gente, e isso não vai refletir na minha vida, na tua vida. O que importa é quanto mais pessoas felizes, melhor. Sim, sim. E tu sabe assim, eu não tenho como mostrar minha case de sucesso. Sim, Né? mas dá pra, Eu, eu, né, não, dar eu, uma eu não mencionada, tenho assim. como mostrar minha case de sucesso, infelizmente, mas eu recebo muito feedback positivo, assim, de casais, 20 anos de casado, não sei quantos filhos. Aí pega e me manda lá, Amanda, a gente tá aqui na segunda lua de mel depois de não sei quanto tempo. Ou seja, aquela pimentinha que a gente colocou ali, entende? E aquilo faz tão bem para aquele casal, e essa energia positiva, ela reverbera tanto para mim, tu imagina para aquela família. Porque eu costumo dizer uma coisa que eu vejo. Tem família se desfazendo porque o casal não transa. Não só o sexo em si, mas a energia, a conexão. Sim, é como a gente fala. Gente, não é aquela bitoquinha do não é aquele beijo de tchau, meu amor, ou uma mensagem mais quente durante o dia, ou demonstrar o desejo, né? Acho que expressar, acho que não perder essa conexão que tu falas, porque a conexão sexual, o sexo, na verdade, ele nada mais é, na minha percepção, uma construção que vem de um beijo, de um carinho, de uma mensagem. E aí ele vai, quando ele acontece, ele é, na verdade, o ápice de algo que foi construído. E a gente tem que entender assim, num casal homem e mulher, cada um tem um mecanismo. A mulher é mais sensorial, o homem é mais visual. A mulher gosta de ser acordada com café na cama, o cara gosta de ser acordado com boquete. Então, assim, tem que ter uma negociação. Não dá para ele me acordar todos os dias com café na cama e não dá para eu acordar todos os dias ele com boquete. No entanto, é importante que o cara também entenda que aquele café na cama vai ser o boquete do dia posterior. Sim. Porque se ele também não investir, a mulher não tem um botão. A gente não é assim, liga, vamos transar agora. A gente precisa ser estimulada. Só que muitas vezes, esse estímulo que a gente busca e reclama, o fulano não sei o quê, também está naquele detalhe que a gente poderia colocar sabendo que o cara é mais visual, entende? E no caso dos casais que têm as energias trocadas? No meu caso, eu sou energia masculina total, né? Então, assim, eu não tenho essa coisa do, me traz um café na cama, Sim. a pessoa ficar me fazendo carinho já me dá uma irritação, a pessoa já fica ali me alisando, já me dá irritação, né? Assim, ok. E aí, obviamente, é diferente, né? Quando o outro tem uma energia que é mais feminina, é mais carinhosa, é mais afetiva, precisa de um pouco mais do toque, do carinho, desse ziriguidum que eu brinco, né? Que é, assim, esse cuidado todo. Vocês já tiveram experiências com casais, assim, também diferentes, em termos de energia? Eu sempre busco entender do que tu gosta. Qual é o pornô que tu assiste, tá? Tu tá dizendo pra mim que tu não é a mulher que gosta do mimimi. Ok, essa é a tua vibe, mas tu já te conhece. A partir do momento que tu sabe que essa não é a tua energia, tu tem que comunicar isso pra ele. Isso. E aí entrar num consenso. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui bailarina há muitos anos. Então, eu passei muitos anos da minha vida dançando 3 vezes por dia em cassino, por exemplo. E o meu marido, bem ou mal, ele tem dentro do imaginário dele aquela bailarina que ele conheceu. Mesmo que aquilo seja para mim uma atividade profissional. Cara, o que me custa eventualmente colocar uma lingerie, uma musiquinha e fazer uma coisa que eu sei que vai me dar vários cafés na cama? Óbvio. Entende? Sim. Então é tu investir na relação, é tu te doar um pouco. Eu não posso simplesmente olhar para ele e dizer, não, isso eu não gosto. Cara, daí vai ficar difícil. Tem que ter uma margem para negociação. Óbvio que eu não estou dizendo que todas as noites eu vou estar lá de lingerie esperando ele com luzinha. Mas, pelo menos no nosso Love Day, eu me proponho, entende? E então é isso. É tu. Eu sou assim. Eu gosto disso. Entendeu? E, de novo, voltamos pro autoconhecimento, né? Sim. Porque eu morei muitos anos sozinha e eu acredito que essa fez toda a diferença, assim, esse período, né? Fez toda a diferença na minha vida.
Porque o que acontece? Quando tu te conhece, quando tu experimenta, tu tens parceiros, tu tens histórias lindas, histórias trágicas, e daí, né, vamos de tudo um pouco, tu consegues entender assim, tá, eu gosto disso, 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 daquilo eu não gosto. Então, a pessoa com a qual tu escolhe te relacionar e ter algo maior, um casamento, enfim, a primeira coisa que se faz necessária, e parece que quando a gente mora sozinha, não sei se as mulheres aí têm esse sentimento, é de comunicar. Olha só. E eu sempre brinco, eu não vendi gato por lebre. Tipo isso. Boa. Né? Olha só, desde o início te falei isso, 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 isso. Porque eu acho que realmente a comunicação, ela é assim, né? A pessoa tem que te conhecer, tem que saber quem tu é, tem que saber... Assim, olha, se for... Eu sou o tipo de mulher que 2 horas da manhã, se eu tiver com algo mal resolvido, eu vou acender a luz, vou dizer, olha só, acorda, que eu não quero saber. Vamos resolver, porque eu não durmo com coisa mal resolvida. Enfim, né? Eu, quando eu comecei a me relacionar com meu marido, claro que há 12 anos atrás eu não era a mulher que eu sou hoje, né? A gente vai evoluindo, graças a Deus. Mas, assim, eu lembro de ter tido uma conversa com ele e ter dito assim, ó, eu tenho um plano. Eu quero ser feliz pra caramba. Eu adoro ser mãe. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso eu não vou me submeter. Isso não faz sentido pra mim. Topa? Faz sentido pra ti? Sabe? Então, a gente tem que ser muito honesta. E eu também entendo que, às vezes, a gente vem de uma modelagem de pai, de mãe. Quer ver uma coisa que eu estava me dando conta esses dias? Muitas vezes eu me questionei assim, tá, mas e por que a minha mãe não se separou? Mas e por que a minha avó não se separou? Gente, até 1960 não tinha pílula anticoncepcional. Logo, as mulheres eram mães em série. Aí o que acontecia? Se tu quisesse te separar e o marido tivesse assim uma suspeita que tu pudesse ter ficado com alguém durante essa relação, tu perdia a guarda dos filhos. A maioria das vezes o juiz era homem. E aí, o que acontecia? Se o homem resolvesse te matar, ele ainda podia alegar que ele estava defendendo a honra dele. Sim. Ou seja, os homens eles já viviam num relacionamento aberto, abusivo, e as mulheres elas não tinham como se separar. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje tem muitas mulheres que podem, mas ainda não sabem. Porque elas viram toda uma geração de mulheres para trás que não tinham esse empoderamento. E eu acho que é isso que a gente vai trazer aqui. Não, certamente. Eu acho que... E, de novo, é uma coisa que eu sempre comento. A palavra empoderamento, ela é muito, muito forte. Ela tem assim, uma força, só que ela é uma palavra que já foi muito deturpada. Sim. Né? Então, acho que a gente tem que cada vez mais trazer para aquilo que é a realidade dela. O que ela quer dizer de fato? Uma mulher empoderada não precisa dizer que é empoderada. Ela é empoderada e ela vai, por natureza, mostrar, né? Com as suas atitudes, enfim, com a sua força. Mas muitas vezes ela precisa descobrir que é possível e que ela é poderosa. É aquilo que eu te disse. Muitas vezes eu vejo umas amigas minhas, assim, umas mulheres foda, sabe? Uns mulherão. Quando eu digo mulherão, eu não estou falando de um corpo bonito. Eu estou falando de uma mulher que tem uma história, que tem ali um significado. E aí tu vê, ela tá com um cara bem mais ou menos. Por que ela não consegue sair daquilo ali? Porque talvez ela viu a vida inteira a mãe num modelo de relacionamento e ela entende que se aquele cara é o pai do filho dela, ela vai ter que ficar naquilo ali meia boca. E aí ela não consegue se expressar, não consegue se comunicar. Então, isso apareceu muito durante a pandemia, a crença de não merecimento, né? Sim. Que as mulheres... foram, sei lá, mulheres diretoras de grandes corporações, CEOs, simplesmente bancando uma casa, fazendo tudo e ainda se sentindo diminuídas e aceitando humilhação em um relacionamento mais abusivo, com determinadas charadas, que eu digo às vezes o abusivo é uma charadinha, né? Sim. Que não precisa nem ser um abuso de um tapa, alguma coisa assim. Então, eu acredito que essa crença de não merecimento, ela tá muito atrelada ao fato de mulheres tão poderosas, né? Tão fodásticas, que nem eu digo, assim, estarem em situações medianas de relacionamento. Veja, eu tenho uma história de uma mulher que se separou do marido, tá? O marido botou ela para fora de casa, só que era ela que sustentava a casa. Olha,
Ou seja, oi? E ela saiu. Ela saiu de casa. Ai, né, Então, como é que fica pra gente dar uma entendida nisso? Pois assim? então eu não sei te compreender. Ou seja, o poder dele era tão grande dentro da casa de dizer, não, tu vai, tu fica, tu não sei o quê, que ele foi lá e botou ela para fora de casa, sendo que quem sustentava a casa e o filho era ela. Então, assim, não faz sentido essa crença de não merecimento. Não faz sentido, mas é uma coisa que primeiro a pessoa precisa identificar, né? É conseguir acessar e aí se permitir, porque é um processo doloroso para muitas mulheres. Sim. Porque aí entram as A coisas que a gente ouviu, desconstrução. ou que a gente ouviu de mãe, de vó, e aí amigas, eventualmente, né? Sim. Por que a gente tá aqui aceitando isso? E aí, assim, ela concorda com aquilo, mas ao mesmo tempo ela sai dali e ela repete, continua repetindo, até que vem a luz. E Se é aí, que vem. e aí vale aquela história que a gente conversou uma vez do peixe, né? Ah, eu corto a cabeça e o rabo do peixe quando eu sirvo peixe na minha casa. Mas por quê? Ah, não sei, pergunta para a avó. Ah, não sei, pergunta para a bisavó. Aí chegou lá na terceira avó e perguntou, por que corta a cabeça e o rabo do peixe? Ah, é que quando a gente foi morar, a minha forma não cabia o peixe inteiro. Então eu corto a cabeça e o rabo até hoje. Ou seja, a gente repete muita coisa que não faz sentido. Então é muito importante que a gente se questione. Faz sentido isso para mim? Por que eu estou repetindo esse conceito? Por que eu estou repetindo esse comportamento? Peraí, se eu sou o chefe da casa, não faz sentido eu cortar a cabeça e o rabo. Faz sentido que ele saia. Claro. Não, e aí é o que eu digo. Eu tenho isso muito claro para mim. Todos os dias eu tenho uma reflexão. Eu quero estar aqui. É onde eu quero estar, com quem eu quero estar. Acho que essa é uma coisa que é um desafio, sim. Porque às vezes a gente vai enxergar coisas que a gente não tá gostando, e aí a gente vai ter que se comunicar, e isso é um desafio, a gente sabe. Mas comunicação é a chave do negócio, né? Que é o que você está me trazendo. Que foi como vocês construíram tudo isso, né? Chegaram até aqui. Com uma história de sucesso aí, não somente na relação de vocês, que essa é a maior colheita, Sim. né, de tudo que vocês fizeram e que vocês ajudam outros casais. E de desmistificar também, sabe? Que sim, eu não sou uma swinger, eu não sou isso, eu não sou... Não, olha só. Não tem uma caixa. Isso, eu não tenho uma caixa. E assim, se daqui a pouco eu tô indo atender um casal e já aconteceu daqui a pouco de um casal desistir, ou no meio da sabe, Já aquele aconteceu, cagaço, assim? já aconteceu do casal desistir e já aconteceu de eu ficar muito frustrada também. Já tive experiência assim, por exemplo, eu gosto muito de sentar com o casal e combinar, ter aquele momento que eu quero entender, porque às vezes eles não conversaram, às vezes eles estão me chamando justamente para mediar. Eles querem ter uma experiência diferente, mas eles não sabem como. Ela quer uma coisa, ele quer outra coisa, ela está fazendo para agradar ele está achando que está agradando ela e ninguém está feliz. Então, esse meu momento de chegar e dizer, e aí, qual é o plano? É muito importante. Então, já aconteceu de eu chegar numa determinada situação e estar ali conhecendo o casal e o marido está tranquilo, a esposa está tranquila, ela saiu para buscar alguma coisa para beber, ele veio me beijar. Fiquei arrasada. Fiquei arrasada. Não é essa a proposta. Se ele quer me beijar, ele me beija na presença dela. Na presença dela. Eu não sabia ainda se ele podia me beijar, porque acontece isso. A mulher tem muito mais ciúmes do carinho do que do ato em si. Com certeza. Da intimidade, né? Aí eu fui no banheiro, peguei o celular, falei com meu marido e disse, nossa, tô péssima, eu quero sair correndo daqui. Entende? E a partir disso a gente fez as combinações e ele fez tudo diferente quando ela não estava olhando. Então, assim, foi péssimo. Eu fico muito frustrada quando isso acontece. Porque dá uma sensação de que tu também tá escondendo o que não, rola. Na realidade, o meu sentimento, quando eu vou conhecer um casal, eu faço assim, eu acredito muito nessas coisas de energias, né? Então, a minha intenção é pegar aquele casal e conectar eles, sabe? É ressignificar aquela história, é conseguir fazer com que eles sejam tão felizes a partir daquela experiência esse é o meu lance, entende? Esse é o meu lance, é levar a cura para aquela relação, sabe? De alguma forma. E quando eu chego numa situação assim, eu vejo que está tudo ao contrário do que eu quero fazer.
Porque o que eu quero fazer justamente é não sair com aquele cara escondido, é não sair com aquele casal escondido do meu marido, não. Eu quero que a gente consiga colocar na mesa e as pessoas ser o que são, entende? Se ele quisesse me beijar, ele que tivesse me beijado na frente da mulher dele. Sim, não houve, embora fosse algo conhecido. Para mim não foi um se sentiu à desrespeito. vontade. Entendi. Para mim foi um desrespeito. Mas tu chega a falar sobre isso com eles ou não? Então, o que aconteceu? Quando eu saí, ele me mandou uma mensagem dizendo para mim assim: como é que eu faço para sair só contigo? Sabe? E então, assim, foi péssimo. Porque ela viu que ele tinha pego o telefone, ela me perguntou se eu tinha chamado ele e eu fui sincera. Eu falei: olha, amiga, acho que vocês não estão preparados para viver esse momento ainda. Acho que vocês precisam conversar um pouco mais, né? Porque, cara, se tu não consegue ser honesto com a pessoa que dorme todos os dias do teu lado, o que tu espera que o universo te traga? Eu sempre digo que lealdade, né, tá acima de qualquer coisa. E Exatamente. Lealdade Quando no relacionamento. tu fala uma traição, quando é uma traição, tá? Mas o que é traição para ti? Traição é o teu marido beijar alguém quando tá do teu lado, ou tu achar que ele só fica contigo e aí tu virar as costas para pegar água e o cara tentar te beijar? Para mim isso é traição. Sim, porque ele na verdade está sendo desleal com o que ele não combinou com ela ou com o que ele não comunicou a ela. E tu imagina assim, imagina o exercício que essa mulher que vem de uma família monogâmica já está fazendo para estar me recebendo ali. Nossa. Tu entende? Pra mulher muito mais difícil. Exatamente. É que nem quando alguém me pergunta assim: eu quero fazer uma surpresa para minha mulher. Não, camarada, a gente não vai fazer uma surpresa para tua mulher. Porque a mulher, para ter uma experiência dessa, ela quer ter uma lingerie diferente. Ela vai ter outra fêmea no ambiente dela. Isso é enorme. Eu me coloco no lugar dessa mulher. Eu já fui essa mulher. Então, assim, não tem como tu fazer uma surpresa. Tu tem que contar para ela, tu tem que conversar muito com ela e fazer ela ter menos surpresas possíveis. Sim, para que ela possa, inclusive, desfrutar do momento, né? Porque o objetivo é esse, que ela esteja lá 100% inteira, entregue e viva na totalidade. E se tu realmente quer surpreender ela, faz o café na cama no outro dia, se for importante para ela. Se for para Kelly, já não serve. Já não serve, é isso aí. Ah, realmente, gente, eu já, né, aquela coisa. Energia masculina faz parte, vai tá tudo certo. Ai, mas eu tô achando ótimo isso, gente. Mas me conta, tá... além da crença de não merecimento, além das questões da tua história e tudo mais, tem planos, tem planejamento por aí? Tem muitos planos. Nossa, a gente começou durante a pandemia, eu não sei se eu já te contei isso, durante a pandemia a gente ficou isolado. Aí tu imagina, um casal fogueteiro. Excelente, adorei. Um casal fogueteiro trancado em casa. E agora? O que a gente vai fazer? A gente, além de ter a nossa necessidade como casal de fazer alguma coisa, a gente também pensou que tinham outros casais que talvez estivessem tendo essa necessidade de ter algo a mais, né? Foi nesse momento que a gente começou a produzir conteúdo adulto. Gente. Conteúdo adulto Olha que safadinhos. Pois é, conteúdo adulto é o quê? É pornô? O que é? Me ajuda aí que eu... Agora eu tô me sentindo no salão. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu disse assim, o que tu trabalha? Eu produzo conteúdo. Que tipo de conteúdo? Conteúdo adulto. Como assim conteúdo adulto? Agora me senti... Porque ficou, né? Enfim, a pessoa ignorante no tema, né? Tô perguntando pra pois especialista. Então, assim, Kelly, eu não sou atriz, tá? Eu não faço filme pornô. Não me prestaria, não tenho talento para isso. Para encenar, para mim, seria muito complicado. No entanto, o que eu faço? Eu gravo a minha intimidade. Entende? Tá. A gente filma, a gente compartilha com outros casais a nossa intimidade. E eu faço isso com um viés muito feminino. Por quê? Porque eu me coloco no lugar da esposa que está olhando. Eu sou uma mulher que eu olho um filme pornô e eu não consigo sentir excitação alguma. Primeiro, porque eu sei que é uma encenação. Segundo, porque eu sei que elas têm todo um preparo para ter uma relação de uma forma que eu não vou conseguir ter nunca. Entende? Então, quando eu te digo que eu divido a minha intimidade, é justamente isso. A gente grava as nossas experiências com outros casais, com outras amigas, com pessoas que topam fazer isso, e a gente coloca isso dentro das nossas plataformas, como o OnlyFans e o nosso canal no Telegram. Então, assim, a minha ideia é que as minhas experiências, que a minha intimidade consiga, de uma certa forma, apimentar
aquele outro casal. Porque às vezes o casal não quer sair, mas tem o fetiche, tem a curiosidade. Eu já comentei isso com vocês. Nem toda fantasia precisa ser realizada. Então, às vezes, tu tem uma fantasia de ter uma pessoa ali te olhando, de ter uma pessoa interagindo, mas aquilo é uma fantasia. E dentro das tuas crenças, dentro da tua limitação, tu não vai conseguir transcender a uma fantasia. Mas a fantasia existe. Então, eu coloco isso dentro do meu canal para quem quiser acompanhar. Olha, entendi. E me conta uma coisa, esse negócio, agora eu fiquei curiosa. Esse negócio de tamanho importa? Depende. Para mim, importa. Se for muito grande, me machuca. Poxa, que bom! Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque a gente vai, eu falo isso direto. Olha só, porque o homem tem essa crença, Tem. né? Eu ia te perguntar isso aí, que assim, como tu tá me trazendo isso, homem tem uma crença de que, não, eu tenho que ter um negócio pra... Só que assim, meu bem, é um negócio, mas A ele gente não não é atriz pornô. A gente não é. Outra coisa, atriz... Parem de olhar filme, meninos. Parem, por gentileza. Um beijo, tá? Mas assim, não olhem, por amor, tá? Não é bem isso. Eu acho que bom, não estava errada. Me senti até... Cada pessoa me senti agora acalentada. Cada pessoa tem a sua individualidade. Mas eu posso compartilhar contigo que, como tu sabe que eu sou uma mulher liberal, e eu falo isso ao mundo, eu converso muito sobre sexo, não só com os meus clientes, mas também com as minhas amigas. E todo mundo é unânime nisso. Entende? O cara, ele fica imaginando aquela coisa que tem algumas exceções de atores que têm aquele perfil. Gente, aquilo machuca, sabe? O de 4, aquele não vai rolar. Nem pina a bunda. Não vai rolar. Não, acho vai, que não. No máximo, um cachorrinho assustadinho, assim, ó. Isso, dá aquela encolhidinha na bundinha, né? E fala assim, ui, não, amor, olha só, não vai tão fundo. Ou então tu nem pode falar, né? Porque se é a primeira vez que tu tá ali com o cara, tu meio que, aquela encolhidinha. Não de 4, não. Não quero. Senta em mim. Não, tu vai sentar, fica meio ruim. Né? Então, assim, meninos, não, né? E mulherada, já avisa aí que, ó, não é o perfil da grande maioria das mulheres. Isso eu posso falar com conhecimento de causa. Ai, adorei isso. Só confirmou o que eu falava. Ai, adoro. Muito, muito, muito bom. Ai, Amanda, assim, eu acho que a gente teria zilhões, Nossa, né, e vamos ter, né? Com vamos certeza. Vamos falar muito Uma ainda. vez por mês estaremos juntas aqui. Nosso objetivo é trazer mais conteúdo. Com certeza a gente quer que vocês participem, então não esqueçam. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem com os amigos, com as amigas. Por favor, a gente está aqui para responder tudo que vocês quiserem e para trazer o conteúdo que interessa para vocês, porque afinal de contas, esse é o nosso objetivo. É ou não é? Com certeza. E, sabe, eu quero que a gente consiga trazer, Kelly, muitas coisas que às vezes as mulheres não acessam, que elas não conseguem ver, sabe? A gente sabe que muitos casais têm um universo paralelo. O homem vive uma vida e a mulher vive outra. Isso também é cultural. Então, eu acredito que a nossa ideia é conseguir colocar os olhos naquele universo que às vezes fica mais escondidinho, porque eu vou mostrar isso para vocês. Olha, adoro! Muito, muito, muito maravilhoso. Amanda, adorei. Quero que o nosso próximo episódio já seja mais e mais picante, mais cheio de informações que a gente passou hoje. E te agradeço pela disponibilidade, por estar aqui, por fazer parte desse time lacrador. Pois então, Kelly, eu quero te dizer que foi um prazer no sentido da palavra. Adoro. Cheers! Obrigada. Um beijo para vocês.